seremos nesse culto tocados, fortalecidos, renovados pela presença do Senhor que está aqui e que nos abençoa. Talvez você já tenha ouvido alguém orar em algum culto pedindo para que ninguém saísse daquele culto da mesma forma que entrou. Já ouviu algo assim? Eu tenho para mim que é impossível a gente sair de um culto da mesma forma que a gente entrou. Ou a gente sai melhor, ou a gente sai pior. Ou saímos melhores porque pela comunhão, pela edificação por meio da palavra, somos tocados e transformados. Ou saímos piores porque se ao nos encontrarmos com a palavra de Deus, essa palavra não provocar transformação em nossas vidas, isso é sinal que o coração está muito endurecido. Que o Senhor nos permita sair daqui melhores nessa noite. A igreja de Corinto, quando se reunia para a ceia, e Paulo diz que eles na verdade não estavam participando da ceia do Senhor, eles apenas faziam uma refeição. Paulo diz que eles reuniam para o mal, não para o bem. Eu tenho certeza que o Senhor já te visitou, já te tocou durante o louvor, talvez no momento de oração. E a nossa expectativa é que sejamos agora também tocados por meio da palavra. Mas a grande questão é o que faremos depois de sermos convencidos por essa palavra. Que resposta daremos? Talvez o que você vai ouvir aqui nessa reflexão, nessa meditação, não vai trazer nenhuma novidade dentro do seu conhecimento a respeito do Evangelho. Às vezes a gente ouve daquilo que já sabemos, mas é tão necessário ouvirmos de novo algumas verdades do Evangelho para que possamos ser fortalecidos nela e para que possamos praticá-la. Então eu queria te convidar a refletirmos da palavra de Deus nessa noite com essa perspectiva, com esse posicionamento, com essa intenção, com esse desejo de sairmos daqui melhores. E melhores comprometidos a viver essa verdade do Evangelho, viver a palavra do Senhor. Sermos transformados dia a dia pela verdade que é poderosa realmente para nos trazer direção. Abra comigo sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovada que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa,
pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Somente até aqui. Senhor, aplica aos nossos corações tua palavra, alimenta-nos, desperta-nos, encoraja-nos, e que sejamos mesmo por ela transformados, Senhor. Nós queremos sair daqui melhorados, a partir desse encontro com a tua verdade. Fala conosco, tira de nós toda a indiferença à tua palavra, toda a insensibilidade, Deus. Se há alguém aqui que está inquieto, preocupado com alguma situação, se talvez a mente está dispersa, ajuda-nos, Senhor. Que não apenas o nosso intelecto, mas que também as nossas emoções se rendam ao Senhor neste momento. Trabalha, Senhor, aqui neste lugar. Que o Teu Espírito Santo possa mesmo preparar o nosso coração para receber da Tua verdade. Assim oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Pedro está escrevendo essa carta aos cristãos perseguidos, ausentes inclusive de sua pátria, aqueles que estavam em sofrimento no contexto da Ásia Menor. Pedro está escrevendo a pessoas que estavam sofrendo um severo teste de provação, de perseguição, por causa do Evangelho, por causa da palavra de Cristo. E ele escreve, diferente do apóstolo Paulo, que normalmente direcionava suas cartas a uma pessoa, ou a um grupo de cristãos, ou a uma igreja, a uma cidade especificamente. Pedro está escrevendo aqui a um grupo maior de cristãos, e ele diz aqui do Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia. Todas essas regiões aqui, cidades que compõem a atual Turquia. Pedro está dirigindo essa carta a eles, uma carta circular, uma carta geral que seria lida em várias cidades, uma carta que seria recebida por vários cristãos, inclusive uma carta direcionada a nós que estamos aqui nessa noite. É indelicado abrir uma carta de uma outra pessoa, e mais indelicado ainda é ler uma carta que não te pertence, mas fique tranquilo, essa carta é para nós também. Não é só para os cristãos do Ponto, da Galácia. É para os cristãos que estariam reunidos aqui nessa noite, na primeira igreja batista de Brasília, aqui no Núcleo Bandeirante. Pedro tinha em mente esses vários cristãos dessas várias regiões, mas o Espírito Santo tinha em mente, tinha como propósito que essa palavra chegasse também aos nossos corações e nos edificasse. E quem sabe essa palavra chegará hoje também a um coração que está atribulado, alguém vivendo um momento tão difícil como os cristãos aqui estavam. Pedro então se corresponde a eles e dizendo que eles eram eleitos de Deus. O povo de Israel na antiga aliança, o povo era reconhecido como aqueles que tinham sido separados por Deus, eram eleitos, mas na nova aliança, a igreja, são esses que foram separados por Deus para um propósito. A igreja que recebia essa carta era composta tanto por judeus como gentios. A igreja de Cristo. Independente da nacionalidade, independente da realidade econômica, cultural, social, a palavra do Senhor estava sendo direcionada a esses para que fossem fortalecidos. O propósito de Pedro era exatamente preparar esses cristãos que estavam enfrentando sofrimento e que possivelmente enfrentariam ainda uma perseguição ainda maior, para que fossem fortalecidos, para que fossem encorajados a permanecer firmados dentro do propósito de Deus. E interessante, se voltarmos aqui ao texto, Pedro os designa como sendo peregrinos, em outra versão, forasteiros. E o que é um forasteiro? É aquele que tem a experiência de viver num lugar por pouco tempo. Assim como os judeus da diáspora estavam espalhados por várias partes do mundo, Pedro estava dizendo que os cristãos, aqueles que agora também viviam em Cristo, inclusive por causa do nome de Cristo, estavam sendo perseguidos, também estavam espalhados por vários lugares, dispersos e forasteiros, longe de casa, longe da pátria.
tendo inclusive a experiência de viver num lugar por pouco tempo. E deixa eu compartilhar com vocês que durante um momento da minha vida, o meu maior sonho era morar num lugar por muito tempo. Desde que eu comecei a jornada ministerial, eu me mudei pelo menos umas 5 vezes de cidade. E lá pela 3ª vez, eu e minha esposa orando, nós dissemos: Senhor, nosso coração está disposto a te obedecer e estamos dispostos a ir para onde o Senhor quiser nos enviar. Mas se pudermos fazer um pedido, Senhor, nos mande para um lugar e nos permita ficar lá por mais tempo. Às vezes as nossas jornadas eram curtas, de 2 anos, de 4 anos. Terminado esse tempo, vinha uma mudança. E não só o desafio de ver parte da mobília ficando para trás a cada mudança, mas principalmente os relacionamentos, as pessoas que a gente tinha que deixar, os vínculos que eram rompidos. E eu orei pedindo: Deus, me permita criar raízes em algum lugar. E no momento da oração, me veio à mente a imagem de uma planta aquática. Já viram uma planta que fica sobre as árvores, que às vezes tem raiz, né? E Deus me fez lembrar dessa imagem e eu pensei, não era bem isso que eu estava imaginando, Deus. Eu queria raiz, mas raiz que ficassem firmes na terra, não raiz que ficam sobre as águas, porque aí eu entendi o que o Senhor está dizendo. Mas era uma expectativa de ficar num lugar, até que viemos para Brasília. Está sendo nessa última jornada aqui. E vindo para Brasília, a sensação era essa, de que talvez ficaríamos aqui por pouco tempo. E essa sensação era tão forte que depois de 2 anos morando aqui em Brasília, algumas coisas nossas ainda estavam dentro de caixas. O ar-condicionado que eu tinha trazido na mudança, eu não tive coragem de instalar, porque eu ficava pensando assim: eu vou furar essa parede, e pode ser que daqui a pouco eu estou indo embora, é melhor deixar esse ar-condicionado aqui mesmo, onde ele está. Como as coisas foram caminhando, e a gente foi ficando por aqui, eu entendi que a vida também não podia ficar suspensa como estava. Não só nisso, mas a gente precisava aprofundar nos relacionamentos, ter coragem de se relacionar com as pessoas e talvez ter que abrir mão em algum momento. E é o que a gente está vivendo. A minha experiência hoje é viver aqui sem saber por quanto tempo, mas querendo viver o melhor enquanto estiver nessa jornada. É mais ou menos assim que eu entendo a vida cristã. Todos nós somos forasteiros. E assim nós devemos viver a vida, entendendo onde estamos, nos comprometendo com a vida onde o Senhor nos plantou, mas sabendo que todos nós estamos aqui apenas de passagem. A gente gosta de conforto, a gente gosta de segurança, a gente gosta de estabilidade. Eu sei que a gente gosta, tanto é que alguns de vocês eu já percebi que se assentam sempre nos mesmos lugares. A gente repete os bancos ou a ala, um lado, porque isso nos dá um certo conforto. A gente repete aquele lugar porque a gente se acostuma com ele. Talvez você não terá uma experiência como eu, de mudar tanto de cidade. Talvez você sempre morou na mesma cidade, no mesmo bairro, e vai ficar assim até o final da sua vida. Mesmo que geograficamente você não tenha experimentado mudança, ou não venha experimentá-la, mas acredite, você também é forasteiro aqui nessa terra. Aqui não é o seu lugar final. Nós estamos apenas de passagem. Um escritor escocês, ele disse que o mundo é como uma ponte. E a pessoa sábia passa por essa ponte sem construir uma casa sobre ela. O mundo é apenas uma ponte. Nós passamos por ela sem edificar sobre essa ponte. É só uma passagem. Porque todos nós, e principalmente o cristão, ele é um exilado da eternidade. O nosso destino final, a nossa casa, onde a gente vai poder se assentar e dizer: eu estou em paz, este é o meu lugar, é a eternidade. O lugar, o destino final da nossa jornada é a eternidade. Pedro estava dizendo que esses cristãos eram forasteiros, estavam dispersos, espalhados por muitos lugares, mas todos eles tinham uma pátria, todos eles tinham um destino, todos eles tinham um futuro seguro e certo, que o próprio Pai havia preparado. Jesus Cristo, por meio do seu sangue, havia conquistado essa segurança para esses cristãos. Não importa onde vamos estar, por quais lugares vamos passar, se no Brasil ou se fora do Brasil, mas temos uma certeza, nós temos um destino seguro. A nossa pátria é os céus.
o nosso destino final é a eternidade. Aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. E ainda nessa introdução vem a saudação de Pedro, dizendo: graça e paz lhes sejam multiplicadas. Este é um cumprimento usual entre os cristãos, inclusive adotado por nós batistas nacionais, graça e paz. Essa paz era normalmente o que compunha o cumprimento, a saudação também dos judeus. Mas aqui ela toma uma conotação especial, porque Pedro, inclusive, apresenta o desejo de que essa graça e essa paz seja multiplicada na vida daqueles cristãos. E essa graça nós a entendemos como sendo o fundamento da nossa vida, da nossa fé. Estamos fundamentados na graça do Senhor, e a paz é o resultado disso. A graça é a raiz, a paz é o fruto. Nós só podemos ter paz porque fomos alcançados pela graça de Deus. Não é uma paz qualquer, não é uma paz circunstancial, não é uma paz que deixa de existir quando surge um problema, mas é uma paz que independe disso, porque essa paz está ligada ao fato de termos sido alcançados pelo favor do Senhor. Porque fomos alcançados por Ele, nós temos paz para com Deus, é o que Paulo diz. Tendo, pois, sido justificados pela fé, nós temos paz para com Deus. Antes não tínhamos paz. Antes Jesus Cristo derramar o seu sangue, nos perdoar, nos lavar das nossas iniquidades, não tínhamos paz para com Deus, éramos inimigos de Deus. E você já experimentou dessa falta de paz quando um relacionamento está quebrado? Quando de repente você não está bem com alguém, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o amigo, quando há talvez uma ruptura do relacionamento, isso às vezes nos deixa tão desconfortáveis, sem paz, sem coragem de se aproximar daquela pessoa. Às vezes a gente evita o contato com aquela pessoa, evita estar no mesmo lugar que ela, porque não tem paz naquele relacionamento. Mas como poderemos viver fugindo de Deus? Porque, sendo inimigos de Deus por causa do pecado, onde poderemos esconder dele, se ele está em todos os lugares? Se ele é Senhor de todas as coisas? Como poderíamos viver uma vida de sentido se nós não nos reconciliássemos com Deus? Mas agora, tendo sido justificados pela fé, nós temos paz para com Deus. Fomos perdoados. Eu não sei que situação você está vivendo, e eu não quero diminuir o impacto dos seus problemas, do seu sofrimento. Só você sabe o tamanho da sua angústia. Mas anime-se pelo fato de que no seu relacionamento para com Deus, as coisas estão resolvidas. Cristo, Ele nos purificou, nos lavou, rasgou o escrito de dívida que era contra nós, e hoje podemos ter paz para com Deus. Nos reunimos aqui nessa noite, inclusive nessa celebração, porque podemos nos achegar agora diante do Senhor e nos aproximar dEle, porque o véu foi rasgado, nós podemos ter acesso, podemos nos relacionar com o Senhor. Ele está com os braços abertos, Ele não está mais nessa condição de sermos inimigos, somos agora amigos, podemos ser íntimos, podemos ter relacionamento, podemos ter paz com Deus. Graça e paz. Que essa graça e essa paz sejam multiplicadas na dimensão e na proporção necessária para vivermos essa vida abundante, para vivermos dentro desse propósito de Deus, para sermos uma igreja firme, que não se abala diante das adversidades, diante das provações. Quando Jesus morreu e Ele ressuscitou, os discípulos ainda estavam amedrontados, receosos de uma perseguição que poderiam enfrentar, e com as portas fechadas, tentando se proteger, Jesus vai ao encontro deles, e sem precisar abrir as portas, Ele se coloca no meio deles, e percebendo o temor que havia no coração deles, o receio, Ele diz: paz seja convosco. Essa mesma paz, eirene, é uma paz que não é circunstancial. Que essa paz seja sobre o seu coração. Que essa paz seja a marca na sua vida, porque já fomos alcançados por essa graça. O propósito de Pedro
é exatamente encorajar esses cristãos, os seus leitores, para uma vida firmada em Cristo, preparando-os inclusive para o sofrimento. Mas apesar do sofrimento que eles já estavam enfrentando e do sofrimento que certamente viria de forma ainda mais intensa, que seria agravado, o tom dessa carta não é um tom de lamento. As palavras de Pedro aqui não apresentam essa perspectiva talvez mórbida e sem esperança, mas pelo contrário, ele apresenta uma esperança viva. E aqui ele traz uma nota de louvor, ele começa essa sessão dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Cristo, nosso Senhor, o nosso Deus, Ele é bendito e Ele deve ser honrado e adorado, mesmo nas situações mais difíceis. Mesmo diante do risco de perseguição, mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando nós não temos o controle das circunstâncias, mesmo quando o futuro que nos espera não nos traz, talvez, boas possibilidades, Ele ainda merece ser adorado. Nós não podemos olhar apenas as circunstâncias. E tem uma canção, inclusive, antiga, da época, talvez, desses que conhecem o Logos, que o pastor fez aqui o anúncio. Mas diz: não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. A nossa alegria, ela não é circunstancial, ela é firmada na graça do Senhor, e por isso nós bendizemos sempre ao nosso Deus e Pai, reconhecendo que Ele é soberano, Pai de Jesus Cristo, que foi entregue como sacrifício vivo para que nós pudéssemos ser alcançados pelo seu amor. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. O motivo que Pedro aqui apresenta para esse louvor a Cristo, louvor a Deus Pai, é exatamente a obra que Ele está realizando em cada um de nós. E a obra que Ele está realizando é a obra da regeneração. Estamos sendo regenerados. Por meio de Cristo, o que nós experimentamos é uma nova vida, um novo nascimento. Não é apenas colocar uma roupa nova e limpa sobre uma roupa velha e suja, mas é de fato despir-se do velho homem e se revestir do novo homem. Eu fico muito animado com isso, você não? Porque quando eu olho para a minha vida, e só Deus e eu talvez sabemos de que condição difícil eu vim e qual a realidade da minha vida, talvez se fosse apenas para Deus dar uma maquiada, o negócio ainda não ficaria legal, porque não seria suficiente apenas uma maquiagem. Colocar uma roupa só por cima para disfarçar também não daria jeito, mas ainda bem que o que o Senhor está fazendo é algo mais profundo. Ele está mudando a nossa disposição interior, Ele está mudando o nosso coração, Ele está transformando a nossa mente. A obra que o Senhor está realizando em nós é de regeneração. Nascemos de novo em Cristo, estamos experimentando de uma nova vida. Muitos de nós, em algum momento, talvez já desejou assim: olha, se eu pudesse começar de novo, eu começaria. E, no geral, a gente gostaria de começar de novo para consertar alguns erros que já cometemos. Não dá para a gente cancelar a nossa história, faz parte de nós. Mas a experiência em Cristo nos permite uma nova vida, somos regenerados. Agora nós temos a mesma natureza de Cristo. Temos uma natureza espiritual. Nós temos uma natureza agora que nos permite viver o propósito de Deus, apesar que ainda estamos em obras, apesar de que nós ainda não alcançamos a perfeição, apesar de que ainda não chegamos na posição final dessa obra, mas o que o Senhor está fazendo em nós é algo especial e é algo que Ele vai completar essa obra. Aquele que começou essa boa obra em nós é fiel para completá-la. Ele está nos transformando, o Pai está nos transformando à imagem do Seu Filho. Você vai ficar melhor do que você está hoje. Vai. Deus está fazendo algo maravilhoso em nós. Não é só uma reforma. Ele está fazendo tudo novo. Somos regenerados. Pedro está dizendo que essa vida que temos, essa regeneração, essa nova vida,
é para uma esperança viva no Senhor. Ele nos regenerou para uma esperança viva. Toda a obra que o Senhor está realizando agora nos dá uma nova perspectiva, abre o nosso horizonte, nos mostra novas possibilidades. E é um tipo de esperança que não é comum. É uma esperança viva. E é bom ter esperança. A gente precisa ter esperança. São as expectativas que nos fazem levantar a cada manhã, que fazem a gente sair da cama, que fazem a gente ter coragem de enfrentar o mundo, a vida. Mas não podemos ter qualquer esperança. Porque pior do que não ter esperança é ter uma falsa esperança. Nós fomos regenerados para uma esperança viva. E essa esperança está exatamente ligada ao fato de que Cristo ressuscitou. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo é um elemento chave para a fé cristã, para a nossa comunhão com Deus e para a esperança que temos nele. Se lembram que depois de Jesus Cristo ter sido morto e sepultado, Maria Madalena continuava frequentando ou indo ao sepulcro, ou ela foi ao sepulcro na expectativa de encontrar o corpo ali de Cristo. Talvez já não existia nela uma expectativa, uma esperança, porque ela tinha visto o Mestre ter sido crucificado, ele estava morto. A mesma esperança que faltou também aos discípulos que, no caminho de Emaús, se encontraram com Cristo, mas não reconheceram Ele e disseram: nós esperávamos que fosse Ele quem remisse a Israel, fazendo referência a uma esperança passada, uma esperança que eles já não tinham mais. Não era uma esperança viva. Mas que bom que a esperança deles foi frustrada. Porque a esperança deles em Cristo era a esperança de um Messias apenas político para um tempo. Esperavam que Jesus apenas se assentasse no trono e os libertasse do Império Romano. Eles esperavam de Cristo muito pouco. E que bom que a esperança deles foi frustrada, porque a proposta de Cristo era um reinado ainda mais amplo, e o propósito de Cristo era estabelecer a sua vontade eternamente. Eles ficaram frustrados por um tempo, porque acharam que a esperança deles tinha sido vã. Porque Cristo tinha morrido, tinha sido sepultado. E já fazia 3 dias que Cristo estava no sepulcro. Mas agora, quando eles se reencontram com Cristo e entendem que Cristo estava vivo, a esperança deles foi renovada. Uma esperança viva. Uma esperança que não é temporal. Uma esperança realmente que nos leva a essa perspectiva de que o Senhor é aquele que está agindo na história, e a sua ressurreição nos dá essa possibilidade de vivermos esse tempo sabendo que nós também ressuscitaremos. A ressurreição de Cristo diz respeito também ao que nós vamos viver. Por isso a nossa fé, a nossa esperança está nesse fato. Como Paulo também disse, porque se os mortos eles não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não tivesse ressuscitado, tudo que ele tinha ensinado não seria verdade, ele não seria de fato poderoso. Ele havia dito sobre o propósito do Pai, de fazer com que a sua vida fosse entregue como expiação pelos nossos pecados. E ainda, Paulo diz, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia, os primícios dos que dormem. Cristo ressuscitou. Isso diz respeito ao nosso futuro, diz respeito à nossa realidade, que nós também ressuscitaremos, que o que está preparado para nós é a ressurreição entre os mortos. A morte é algo que nos assusta. Mesmo para quem tem suas convicções de fé, o tema da morte não é algo que agrada a nenhum de nós. E quando a gente vê alguém adoecendo, quando a gente vê alguém morrendo, quando a gente olha a morte do outro, isso aponta também para a nossa realidade de finitude. Isso nos faz reconhecer que a nossa vida também tem um fim.
Isso pode assustar muitas pessoas, mas a nossa esperança, a esperança viva que temos no nosso coração, não é o fato de que não enfrentaremos a morte, mas nós a enfrentaremos, mas ressuscitaremos, porque Cristo também ressuscitou. A morte não é o fim. Nós temos essa esperança viva no nosso coração. Nós temos a esperança de que o nosso destino é a eternidade. A morte não é o fim. Estamos firmados nessa esperança. Regenerados para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Estão acompanhando? Pedro estava se correspondendo com gente que estava sofrendo. Pedro estava se correspondendo com gente que estava enfrentando situações de perseguição. E ele não poderia encorajá-los usando apenas elementos que talvez pudesse trazer algum tipo de alegria momentânea, porque a perseguição seria intensa. Alguns deles seriam mortos, outros teriam seus bens confiscados por causa do Evangelho. Tinha gente enfrentando situações de profunda angústia. Para encorajá-los a perseverar e a continuar na caminhada, Pedro os faz lembrar que eles são alvo desse propósito de Deus, que Deus estava transformando a cada um deles, os regenerando para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo e para uma herança que estava guardada para eles. Que herança é essa? Pedro fala das características dessa herança. Ele diz que era um tipo de herança que não poderia se perder, que não iria perecer, que não iria macular, que não iria perder o seu valor. Ninguém quer perder aquilo que conquistou com muito esforço. Ninguém quer perder dinheiro. Por isso a gente fica pensando, qual a melhor forma de investir? Onde que eu posso investir que eu vou ter segurança de que não vai depreciar, que eu não vou ficar no prejuízo? E mesmo que você esteja talvez sendo assessorado pela Betina, aquela que transformou R$1.000 e poucos em um patrimônio de 1 milhão e alguma coisa, mesmo que você esteja sendo assessorado por alguém que lhe garanta uma progressão financeira, mesmo que você esteja sendo orientado por alguém que lhe diga que esse investimento é seguro, nenhum de nós tem essa certeza de que vai terminar bem. Tem gente que começa bem e perde toda a fortuna. Não tem nada nessa vida que possa nos dizer assim, isso aqui nós estamos seguros. Por isso Pedro diz que a herança que Deus tem preparado para os seus filhos é um tipo de herança que não pode ser perecível, que na verdade é uma qualidade de herança, de bem, de favor de Deus, que não pode ser maculado, que não pode ser manchado. Porque os tesouros dos tempos antigos, compostos por roupas luxuosas, aqueles tecidos podiam ser manchados por algum tipo de substância estranha. A ferrugem podia corroer o metal das moedas. Mas a herança que está preparada para aqueles que confiam em Deus e que foram regenerados através de Jesus Cristo é uma herança que não se perde. Uma herança, inclusive, que não está depositada num caixa forte, mas que está guardada nos céus. E é por isso que nós podemos ter a certeza de que nós estamos vivendo uma vida com um propósito certo e algo seguro, porque quem garante, quem guarda esse tesouro não somos nós, mas é o próprio Cristo. Pedro diz isso, que eles estavam sendo guardados para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação. Essa expressão aqui, guardar, do grego, tem uma ideia militar, como se fosse uma sentinela que estivesse protegendo aquele tesouro, que está guardado para nós nos céus. Não só o nosso tesouro está guardado nos céus, como a nossa própria vida está guardada também pelo Senhor.
Glórias a Deus por isso, que a nossa salvação não depende apenas do nosso esforço, não depende de nós, não depende das nossas mãos frágeis, mas está guardada e sustentada por Cristo, que é o nosso Senhor, o nosso guardador, aquele que nos sustenta. Tem quanto tempo que você está ouvindo que Jesus Cristo vai voltar um dia para buscar aqueles que creem nele? Muito tempo? Tem quanto tempo que você está ouvindo dizer que o Senhor tem uma herança preparada para você nos céus? Faz muito tempo? A boa notícia é que essa herança, ela não vai perder o valor. Pode passar o tempo que for. Pode passar mais 10 anos, 20, 30, 40, 50 anos. O que está preparado para nós na eternidade é algo seguro. João teve uma visão e ele registrou isso em Apocalipse. No capítulo 19, inclusive, ele registra o encontro do cordeiro com a sua noiva. É como se espiássemos o fim da história, dessemos uma olhadinha, e o fim da história é bom. É o triunfo de Jesus Cristo, é o triunfo da igreja de Cristo, é o nosso triunfo, onde nós receberemos da nossa herança eterna, uma herança que não vai perder o valor. O Senhor não se esqueceu de nós, Ele não se esqueceu da sua promessa, e por isso nós ficamos firmados nessa verdade e nessa esperança. E aí Pedro diz, versículo 6, nisso vocês exultam. Nisso o quê? Em tudo que ele falou, na regeneração, na ressurreição de Cristo, na herança que está preparada para nós. Nisso nós podemos nos alegrar, não em outra coisa. Nisso nós podemos nos exultar, nisso nós podemos ter gozo. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Nós exultamos, nós nos alegramos naquilo que o Senhor está fazendo, na segurança que nós temos nele, mas Pedro diz que essa realidade presente ainda nos impõe sofrimento, adversidade, lutas. E as características que Pedro aqui apresenta da provação, ele diz que nessa realidade, ainda por um pouco de tempo, devam ser entristeçados. É necessário que passemos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A respeito das provações, elas são pedagógicas, elas são variadas, elas são dolorosas, elas são passageiras, elas são proveitosas e elas nos preparam para a glória futura. Ainda que por um pouco de tempo, e isso tem a ver com o ensino de Paulo também, quando ele falou que a nossa leve e momentânea tribulação. Tem gente que pode discordar de Paulo, falar, peraí Paulo, a minha tribulação não tem nada de leve nem momentânea. Talvez a sua luta você esteja enfrentando já há um tempo e cada dia você sente que ela está mais pesada, que a provação, que a adversidade que você está enfrentando lhe drena as energias, talvez seja algo difícil de enfrentar. Mas acredite, é leve e momentâneo. Se compararmos com a nossa realidade eterna, o que estamos vivendo aqui é pouco tempo. Independente se você ainda vai continuar enfrentando esse problema por mais algum tempo, ou por toda a sua vida, ainda é momentâneo. Se comparado àquilo que está preparado para nós, que é a eternidade. Mas a tribulação, ela tem prazo determinado. É por um pouco de tempo só. Já disse isso aqui algumas vezes, mas eu acho que é importante a gente lembrar que a tribulação, a adversidade que estamos enfrentando, elas não vão durar para sempre. Essa luta que você está enfrentando, ela não vai durar para sempre, amém? Vai ter fim, e na hora que essa terminar, vai começar outra. Mas vai ter fim, essa outra também.
Mas vai chegar o fim do fim. Talvez você poderia desejar que essa mensagem lhe trouxesse uma esperança do tipo: quando você voltar para casa, aquele problema que você deixou lá, ele já vai estar resolvido, fique tranquilo. Ou aquela situação que você não sabe como resolvê-la, imediatamente as coisas acontecerão, não se preocupe. Talvez é o tipo de esperança que você gostaria, mas eu não posso lhe dizer isso. Não posso lhe iludir, não posso falar que vai estar tudo resolvido quando você voltar para casa. Mas eu posso lhe dar a esperança da palavra de Deus, de que a provação, que a nossa luta aqui nesse tempo de peregrinação, ela vai ter um fim. Aos cristãos de Esmirna que estavam sofrendo perseguição, que eram queimados vivos, que eram lançados do alto do monte, Jesus Cristo, na carta à igreja de Esmirna, em Apocalipse, disse assim: fiquem firmes. Vocês enfrentarão tribulação, alguns de vocês, inclusive, serão lançados na cadeia por um período de 10 dias, e não eram dias literais, mas estava dizendo sobre um período de tempo que eles passariam por provação. O Senhor está vendo, Ele sabe o que nós estamos passando, Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. O sofrimento não é à toa, serve para nos aperfeiçoar, como diz aqui o texto, serve para provar que a nossa fé é genuína. Assim como o ouro que é provado no fogo e mostra que é, na verdade, um metal nobre. E quanto mais quente o fogo, mais purificado o ouro. Mostra que não é um metal inferior, que não é impuro, mas que é puro, que é genuíno. A nossa fé provada nos mostra que, de fato, nós amamos a Deus por quem Ele é, pela sua vontade, pelo seu propósito. Nos sujeitamos ao sofrimento, aguardando do Senhor a recompensa, não nessa vida, mas na eternidade. A nossa fé, então, é provada pelo fogo e nós temos a oportunidade de mostrar a nossa fidelidade a Deus. O sofrimento, a tribulação, mostra quem é fiel de verdade, quem apenas é conveniente. É proveitosa, tem um propósito a tribulação, é pedagógica, ela nos ensina, trabalha em nós e nós podemos ter essa esperança de que ela vai ter fim. É por um pouco de tempo. Somos provados de diversas formas. As provações são diversificadas, até para a gente não enjoar delas. Às vezes você está enfrentando uma provação e antes daquela acabar, Deus já manda outra para você não cansar, para você variar de provação, de luta. Mas Pedro estava apontando para essa perspectiva de que ao final dessa jornada, ao final de tudo isso, o que nos espera é algo glorioso. O que nós podemos esperar em Cristo é o cumprimento da sua vontade em nós. Assim acontece para que fique comprovada que a fé de vocês, ou a fé que vocês têm, é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não vendo agora, ou mesmo não tendo visto, vocês o amam. Nós amamos Cristo, amém? Ele está nos céus, assentado no alto e sublime trono. Ele está à direita de Deus Pai, mas Ele está aqui também entre nós. Ele está conosco, nós o amamos. Nós não vemos hoje, mas sabemos que Ele está conosco, não estamos sozinhos. Nós o amamos, vocês o amam, apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Pedro tinha certeza que o alvo da fé daqueles cristãos não era a prosperidade financeira e material, não era nenhum tipo de facilidade na vida, mas que o alvo, o propósito, o destino final da fé deles era essa fé que os levaria a experimentar dessa obra do Senhor, alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. E nós já alcançamos essa salvação, já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Já fomos salvos da condenação do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado e seremos salvos da presença do pecado. Esse é o nosso alvo.
Qualquer outra coisa da nossa vida, qualquer outra meta, qualquer outra expectativa é bem menor. São coisas que nós nos dedicamos porque fazemos parte desse mundo. O propósito de Pedro não era que esses cristãos negassem a realidade do sofrimento, nem negassem suas vidas na terra. Reconhecer que somos forasteiros não é viver uma vida alienada e negar o sofrimento que nós temos. Nós temos muitos desafios, temos coisas que precisamos realizar hoje, amanhã, tem coisas que nós não poderemos fugir delas, mas nosso maior alvo não é apenas resolver os problemas aqui dessa vida. O que nós estamos alcançando no Senhor é essa herança que não é visível, que não é exterior, mas é exatamente o que Ele está fazendo em nós. Essa herança não é perecível, porque se trata exatamente dessa obra de salvação que o Senhor está realizando nas nossas vidas. O Senhor está fazendo algo maravilhoso em nós. Ele está nos transformando à imagem do Seu Filho. Nós estamos sendo transformados e sendo a cada dia mais semelhantes a Cristo no seu caráter. Estamos vivendo o propósito de Deus. É isso que o Senhor está fazendo em nossas vidas. O nosso alvo não é apenas ser bem-sucedidos ou viver uma vida feliz. O nosso alvo não é prazer, o nosso alvo não é estabilidade. O nosso alvo é sermos transformados por Cristo. A nossa expectativa é mantermos essa esperança, sabendo que o tempo aqui é passageiro. Somos peregrinos, somos forasteiros. O nosso destino é a eternidade. Abra comigo aí o capítulo 5 de 1 Pedro. Vamos ler esses versículos para encerrarmos a nossa reflexão. 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele o exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Versículo 10. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Assim como nós, crentes em todo o mundo, estão também passando por perseguições e por sofrimento. Mas o Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de termos sofrido durante um pouco de tempo, nos restaurará e nos confirmará e nos dará força e nos porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Sigamos a nossa jornada cheios de esperança. Qualquer esperança? Não. Esperança viva. Esperança que nos permitirá experimentar de uma herança incorruptível. Uma herança que não perde o valor. Uma herança que está guardada. Uma vida que é segura. Oremos. Graças te damos, Deus, porque estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas o Senhor nos vivificou através de Cristo Jesus. A nossa vida era uma vida sem sentido, nós éramos inimigos por causa do pecado. Mas o Senhor graciosamente nos alcançou, fomos justificados em Cristo, fomos reconciliados com o Senhor e hoje temos paz. Temos paz, Senhor.
os nossos pecados foram perdoados. Podemos andar de cabeça erguida. Isso não é mérito nosso. Mas Cristo conquistou para nós essa bênção, essa alegria de não vivermos mais debaixo de condenação. E o que podemos esperar dessa nova vida, Cristo? Não somos ingênuos de esperar facilidades. Não esperamos que a nossa caminhada de fé seja uma caminhada sem lutas. As provações são tantas, são diversas, mas elas são proveitosas, elas são necessárias. O Senhor está usando situações como essa para, por meio do Teu Espírito Santo, trabalhar em nós, nos fazer melhores, e faça isso, Deus. Nós não queremos correr atrás de um tesouro que seja perecível. Não queremos correr atrás de alvos, Senhor, que não resultem, em primeiro lugar, em mudança em quem nós somos. Não queremos ter apenas bens em nossas mãos. Nós queremos ter o bem no nosso coração. Nós queremos ter a presença do Teu Espírito. Nós queremos ter essa vida fluindo em nós. Nós queremos experimentar a cada dia mais dessa verdade, Senhor. A gente precisa de esperança para seguir a vida. Precisamos de esperança, Senhor, para cada manhã. Mas não nos serve uma esperança qualquer. Já aprendemos que a esperança que alguns experimentam na virada do ano, aquela esperança de que na virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, que alguma coisa mágica vai acontecer e que tudo facilmente será resolvido, nós já entendemos que a vida não funciona assim. Nós já entendemos que as pessoas que, mesmo nos amando, mesmo aquelas que têm boas intenções a respeito de nós, elas não podem resolver os nossos problemas. Já entendemos isso. Já entendemos que os nossos recursos materiais, o nosso dinheiro, o nosso salário, não é suficiente para nos trazer segurança e estabilidade. Já entendemos isso. Precisamos de uma esperança viva. Precisamos de algo que de fato nos sustente para essa longa jornada de peregrinação aqui nessa terra. E o que nos dá esperança é saber que somos forasteiros, estamos aqui apenas de passagem. E o que nos dá esperança é saber que existe algo muito especial preparado para nós. Nós não queremos com isso negar nenhuma realidade da vida, mas precisamos de esperança, Deus. Sem essa esperança, a nossa caminhada vai ficar muito difícil. Até as nossas vindas aos cultos serão questões rotineiras e litúrgicas e apenas atos religiosos, se essa esperança não estiver movendo o nosso coração. E por isso eu te peço nesse momento, Espírito Santo de Deus, aviva, renova a fé e a esperança dos meus irmãos e das minhas irmãs. Faz-nos neste momento olhar para a cruz que está vazia, porque o nosso Cristo venceu a morte e ressuscitou. Nos faz olhar para a Tua vitória, Cristo, para a Tua ressurreição, e que o nosso coração seja animado. Sinceramente, nós não sabemos o que nos espera amanhã. Na verdade, nós não sabemos nem mesmo o que nos espera quando terminar esse culto, quando voltarmos para a nossa casa, talvez boas notícias ou más notícias. Não sabemos o que nos espera durante essa semana, esse mês. Não temos, Senhor, nenhum controle sobre a nossa vida, não temos. Mas estamos firmados numa esperança de que nós somos comprados por Ti, nosso nome está escrito no livro da vida, os nossos pecados foram perdoados e o nosso destino, o nosso futuro é certo. Isso nos anima a enfrentar as coisas que nós não sabemos como serão, porque nós temos uma certeza e temos uma convicção de que no fim de tudo isso,
o Senhor terá completado essa obra de salvação em nossas vidas. Não sabemos se ao final da nossa jornada nós vamos ter ganhado muito dinheiro ou teremos perdido dinheiro. Não sabemos quantas casas teremos, quantos bens teremos. Não sabemos como chegaremos ao final dessa jornada. Mas importa a nós que o Teu Espírito, Senhor, trabalhe nos transformando, nos moldando, nos convertendo dos nossos maus caminhos e nos fazendo viver a Tua verdade. Anima a Tua igreja para hoje, para essa semana, para a nossa vida. Anima-nos, Senhor. Somos forasteiros, mas estamos caminhando em direção à nossa pátria. Estamos caminhando em direção a esse alvo. E te agradecemos por isso. Em nome santo de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos conceda uma semana de esperança. Esperança viva. No nome de Jesus.